Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, dia 16 de maio. E estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom contar com sua audiência e também com o seu carinho de sempre. Olha só, hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre os perigos das dietas. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Temos também as notícias da internet. Teremos a nossa enquete do dia. Vamos lançar daqui a pouquinho a pergunta de hoje. Temos uma pergunta a fazer a você que está nos acompanhando. Você vai ligar para responder a nossa pergunta e também você vai ligar para mandar a sua dúvida sobre o tema. Fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E com certeza você já ouviu falar ou conhece alguém que já fez alguns tipos de dietas que prometem uma redução de peso muito grande num curto espaço de tempo. Isso é o que todos aqueles que têm problemas com a balança gostariam. Dietas tão tentadoras quanto perigosas. Atenção, a cada dia surge um tipo diferente. Também também existem aquelas pessoas que por conta própria fazem restrições, geralmente buscando um resultado desejado. A redução de peso, redução do ponteiro ali no lugar da balança, não é verdade? Mas é algo temporário e muitas vezes não é nada saudável essa redução de peso. Às vezes acontece quando você toma atitude de fazer uma dieta restritiva, mas então é momento agora de você parar, porque nem sempre isso é saudável. Você vai parar, analisar se vale a pena mesmo seguir essas dietas. Para nos orientar mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a Cristiana Menezes, ela que é nutricionista clínica, especialista em crianças e adultos. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo, teremos muitas dicas e orientações. Mas a partir deste momento a gente vai acompanhar uma reportagem que fala um pouco mais sobre os riscos dessas dietas com resultados rápidos. Preste bastante atenção. Confira. Você já ouviu falar na dieta da proteína? Basicamente, a alimentação é composta por clara de ovo, batata doce e peito de frango. Muita gente que pratica exercícios físicos se alimenta dessa maneira. Esse é só um exemplo de dietas extremamente restritivas que estão sendo utilizadas por muita gente. Na internet existem vários links com opções de dietas que garantem até mesmo a perda de 10 quilos em 30 dias. Mas será que essas dietas são saudáveis? A nutricionista do SESI, Lídia Bandeira, conversou com a nossa equipe e orienta. Mudança alimentar radical traz prejuízos. Tudo precisa ser feito com orientação de profissionais qualificados. Essas dietas que são muito restritivas, elas tendem a causar carências nutricionais depois e até alguma compulsão. Por exemplo, as pessoas que privam muito doce por um período porque viu a dieta da moda. Então, consequentemente, quando passar esse período, ela vai ter uma compulsão alimentar pelo doce e vai ganhar até mais quilos do que aquela havia perdido. Nós aproveitamos a presença da nutricionista neste supermercado para passar orientações sobre algumas mudanças básicas que podem ser feitas na alimentação para garantir uma saúde melhor. Quem tem o dia corrido geralmente costuma comprar lanches. Até mesmo se a opção for a barra de cereal ou cookies integrais, que a gente considera extremamente saudáveis, é preciso prestar atenção nas informações do rótulo. A leitura do rótulos é o principal fator para garantir essa boa escolha. Então, para os cookies integrais, para o alimento integral de uma maneira geral, a recomendação da Anvisa é que ele tenha no mínimo 2,5 gramas de fibras. E como nós vimos alguns exemplos, algumas barrinhas, elas não têm nada. Então, não vão garantir a saúde para essa pessoa. Outra escolha muito comum é dos iogurtes. Mas você sabe qual tipo é mais saudável? Esses iogurtes que têm fibra, que tem calda de frutas, normalmente eles têm inserido muito açúcar. Então esse açúcar ele não vai favorecer em nada a dieta. O iogurte ideal é aquele iogurte natural, preferencialmente o desnatado, que vai ter menos gordura. E para você adicionar o sabor, você acrescenta as frutas naturais. Todo mundo já sabe que se o objetivo é priorizar a saúde, então os refrigerantes devem ser evitados. Mas e aqueles sucos de caixa ou de garrafa? Vale a pena tomar? A maioria dos sucos de caixinha, na verdade, ele tem no máximo 40% de suco. Então eles têm muito açúcar, muita água, muito corante e nada disso vai fazer bem para a saúde.
O ideal é procurar um suco natural, né, sempre que possível, ou ler os rótulos, porque hoje já existem alguns sucos que são 100% fruta. Mas tem uma opção que dificilmente quem escolher vai cometer algum erro. Estamos falando das frutas. Elas vão servir principalmente para aquela pessoa que tem muita correria no seu dia a dia, que não tem tempo de preparar um lanche, mas pode pegar aí no início da semana, fazer logo as compras dessas frutas e levar para o trabalho ou para onde quer que seja. Vai estar se alimentando bem, de maneira saudável. Vamos conferir a cestinha que a nossa nutricionista preparou. Ficou bem diversificada a cesta. Tem banana, maçã, laranja, goiaba, uva, pera, manga, kiwi e ameixa. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda o consumo mínimo de 5 frutas ao dia. Essas 5 frutas é que vão garantir as fibras, que vão dar saciedade, que vão inclusive ajudar no processo de emagrecimento. Uma grande dica para o consumo das frutas é procurar as frutas que estão na época, porque elas tendem a ser mais baratas e elas também têm uma maior concentração de nutrientes. Então elas são excelentes opções de lanches. Excelentes também foram as dicas que acabamos de ouvir agora na reportagem. Uma dica também interessante, se você não tem tempo, faça uma marmita, né? Separe a marmita para levar durante a semana. Isso vai te ajudar bastante a manter-se numa dieta equilibrada e com toda certeza você vai ter uma redução, né, dos seus quilinhos a mais indesejados. Daqui a pouquinho teremos dicas e orientações com as convidadas de hoje que entendem bastante sobre o assunto, mas a partir de agora a gente abre o espaço do programa para você, querido telespectador. Venha participar aqui do programa, vamos construir juntos esta edição do Assunto do Dia. A partir de agora vou lançar a nossa enquete. Temos uma pergunta muito simples a fazer a você que está em casa nos acompanhando. Você vai ligar para responder essa pergunta aqui. Olha só, você faz algum tipo de dieta? Sim ou não? Você tem essa preocupação e faz algum tipo de dieta? 3424-1547 é a nossa linha interativa. Essa linha interativa está disponível também a partir de hoje, 3424-1547 e o 3424-1977. É a nossa nova linha interativa para você ligar e mandar a sua dúvida e também responder aqui a nossa enquete de hoje, 3424-1547. Você tem acesso à internet? Entra na nossa fanpage também, você pode deixar seu depoimento sobre o tema, sua dúvida, facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço disponível lá na internet. Olha só, seu WhatsApp está na sua mão, né? O WhatsApp, pode mandar para a gente sua dúvida no 99209-4819, 99209-4819. Você manda aí quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua pergunta. E agora a gente vai apresentar a nossa segunda convidada, que já está aqui no nosso estúdio para reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouco. Aqui, ao lado da nutricionista Cristiana Menezes, está a doutora Cíntia Salgado. Doutora Cíntia, ela é endocrinologista, mestre em ciências médicas e preceptora do Hospital Agamenon Magalhães. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Daqui a pouquinho começamos o nosso bate-papo de hoje. Chamamos você para participar, mas antes queremos falar para você o seguinte: apenas ingerir líquidos para caber naquela roupa preferida pode também ser um desastre, pois você pode passar muito mal. Será uma restrição excessiva, podendo causar tontura, náuseas e outros sintomas desagradáveis. Como vocês puderam perceber, até o momento falamos muito sobre dietas. O melhor a fazer é emagrecer de forma saudável. A boa e velha reeducação alimentar. Para isso é preciso se alimentar com variedade e qualidade, na quantidade certa e sem exageros. Uma dieta equilibrada é aquela que contém todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do nosso corpo. Vamos aprender mais sobre o assunto? Primeiro quero dar boas-vindas aqui às convidadas, dizer que é um prazer recebê-las no nosso estúdio. Doutora Cíntia Salgado, endocrinologista, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada por estar mais uma vez aqui, podendo compartilhar. Obrigada aos ouvintes também que estão nos assistindo agora e ouvindo também, né? E estamos à disposição para esclarecer essas dúvidas. Também queria dar boas-vindas a Cristiana Menezes, nutricionista. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço, doutora. Então, é mais uma oportunidade, né? Esse programa ele tem um tempo bom, onde a gente consegue realmente esclarecer mais e tirar as dúvidas da população. Realmente as dietas restritivas, elas são muito perigosas. Então é interessante que as pessoas entendam
elas são, às vezes, eficazes no primeiro momento, mas é preciso que as pessoas entendam o risco. Uhum. E são vários os riscos, né, que as pessoas têm e se submetem para ter ali a redução do peso, para ter uma tranquilidade ao se ver no espelho, né? Como assim muita gente fala, quando se vê no espelho, está num corpo ideal para ela, né? Como ela almeja, isso dá uma certa tranquilidade, mas tem muitos riscos, né? A gente vê principalmente na internet muitas dietas que ensinam restrição de certo tipo de alimento. Isso pode representar um risco muito grande. A gente poderia começar o programa falando mais sobre esses riscos? Doutora Cíntia, são vários. São vários. Inicialmente eu quero parabenizar, que eu estou notando que o programa está crescendo muito, não é? Já faz algum tempo que eu estive aqui e eu estou vendo pela audiência. Bom, mas voltando ao tema, os riscos dessas dietas, como a Cristiane falou, são vários, né? Então, quando você não tem uma dieta adequada e personalizada para cada indivíduo, então você corre o risco, o paciente ou a pessoa, o indivíduo, na verdade, corre o risco de ter privações de nutrientes, tanto os micronutrientes, que são os minerais, que muita gente conhece hoje em dia, como a mídia está divulgando muito, como selênio, zinco, cobre, que acaba comprando muito, como os macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e os lipídios. Então, é necessário, é fundamental, um profissional adequado. Cada ser humano tem um tipo de vida diferente, então você tem que adequar o que você faz para o seu paciente, no caso, e tentar evitar os riscos que uma pessoa pode pegar numa dieta, vamos supor, por uma internet, que faz 3 dias, tem gente, dieta da sopa, uns exemplos assim mais básicos, dieta da sopa, dieta disso, que não é o saudável, não é, como você falou no início do programa, o esperado, e causa malefícios no futuro, que não é o objetivo principal da dieta, e nem na promoção da saúde, né? Não é o que a gente quer, não é a estética em si. Primeiro a promoção da saúde e a consequência depois vem a estética. São dietas, como a gente bem falou no começo do programa, tentadoras, né? Mas tanto quanto perigosas. A doutora Cíntia falou que é muito importante procurar esse profissional especializado para se fazer essa reeducação alimentar, porque vocês, né, que trabalham no dia a dia falando sobre reeducação alimentar, sobre alimentação saudável, nem o termo dieta vocês costumam usar com frequência, né? Gostam mais de falar de reeducação alimentar. De alimentação mesmo, né? Então, dependendo do indivíduo, os riscos podem ser devastadores, dependendo da idade, por exemplo. É muito comum na infância o ganho de peso. Então, se a gente vai observar a oferta que a sociedade expõe uma criança ao excesso de doces, de carboidratos, é uma coisa até muitas vezes chocante. Né? Então, as sacolinhas de aniversário estão cada vez maiores, abarrotadas dessas coisas. Então, não basta o que se come, né, na festa, que já tem aquelas mesas da gula que chama, que bota baixinha, já para a criança poder tá ali, ela não vai nem sair da brincadeira, já no meio da brincadeira. Quer dizer, antigamente a criança não comia besteira porque estava brincando, mas agora não é suficiente. Ela come, ela está brincando, mas a besteira está lá à disposição em abundância. Então, essa sistemática faz com que muitas crianças cheguem à adolescência acima do peso. E quando elas se percebem fora daquele padrão que a sociedade está impondo, como o adolescente ele é muito radical, o adolescente é muito, como eu digo, preto ou branco. Ou ele está pé na jaca, ou ele para de comer. E ele tem uma capacidade enorme de manipular isso, e aí é um risco que pode ser devastador, porque pode simplesmente desencadear a anorexia nervosa, que é aquela doença que se torna uma doença, inclusive, psiquiátrica, e que quando o indivíduo... A anorexia nervosa é uma doença, é um distúrbio alimentar, onde a pessoa ela tem um conflito, ela tem uma distorção da imagem corporal. Então, ela vai emagrecendo, 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 inclusive recebendo elogios de toda a sociedade. Então, os pais, os avós, os tios começam, mas você está linda, olha como está magrinha, você está emagrecendo, está ficando linda. E a adolescente, isso é muito mais comum na menina, então ela começa a se achar bem
e ela perde o parâmetro do limite. E aí começa a ver, até com atitudes de vômitos, né? Porque ela cai na tentação, muitas vezes ela não consegue se controlar. Enfim, a anorexia é uma doença muito grave, que muitas vezes, ela inconscientemente, ela é estimulada pelos adultos. Porque os adultos ficam, você está gorda, para de comer, você está gorda, para de comer. Aí quando a criança para de comer, o adolescente, ele é absoluto. Então ele para de comer. Aí começa a confusão contrária. Agora você tem que comer porque você está magra demais. Cadê a temperança? Cadê o bom senso? Cadê o equilíbrio, né? Falta muito. Então, e muitas vezes, infelizmente, isso é um estímulo da sociedade. Então, esse é um ponto na idade, isso é um adolescente, né? Uma criança, adolescente, e depois, na fase adulta, tem outros riscos. Uma coisa que eu acho importante salientar é que todos nós que comemos muito, em geral, temos uma matriz nutricional relativamente boa. Então, eu quero dizer o seguinte, um obeso, ele tem muito nutriente ainda, a não ser que seja um obeso ultra desnutrido, aquele obeso que engordou muito comendo muita porcaria, mas um obeso que engordou comendo comida de panela e outras comidas, mas comia muito e comia desregrado e cometia outros erros, ele muitas vezes tem uma matriz nutricional, uma reserva relativamente boa. Então, no começo da dieta radical, ele não percebe que está ficando desnutrido, porque ele está queimando as reservas. Só que isso é muito perigoso, porque ele pode fazer uma dieta mais organizada e mais enxuta de caloria, né, aquilo mais conservador, mas ele precisa fazer a gente, como profissional, precisa fazer uma avaliação. E nem sempre o exame de sangue vai acusar essa carência nutricional. Quantos anoréticos fazem exame de sangue e dosam os nutrientes, e os nutrientes estão ótimos. E aí ele passa na cara da mãe e diz, está vendo? Você está dizendo que eu estou desnutrida? Olha aqui, meus exames estão ótimos, mas a gente sabe que a reserva está acabando. Então, se pegar uma dengue, uma zika, qualquer infecção dessa que está, uma mononucleose, qualquer infecção viral que debilita agudamente o organismo, essa pessoa pode simplesmente não ter suporte para aguentar. E pode ser até internada no hospital. Porque foi exposta a uma desnutrição aguda. Qualquer um da gente que é exposto a uma desnutrição aguda, a gente pode aguentar, sofre que só, mas suporta. Uma pessoa que está em dieta restritiva, ela pode não suportar muito bem, não. Ter que ir para o hospital se não tiver uma consequência até mais grave, dependendo da situação. Aí o que é que na prática acontece com o nosso corpo quando a gente se alimenta, né? O que acontece com esse alimento? Ele vai para onde? Ele se transforma em quê? E por que tem gente que tem mais facilidade em ganhar mais peso, outras pessoas não têm? Tem relação com hormônios também? Como é que a gente compreende isso tudo, doutora Cíntia? Sim, tem. Primeiro, quando a gente se alimenta, o alimento ele vai passar por um processo que passa pelo esôfago até cair no estômago e para o intestino. Esse é o trajeto natural da alimentação, de todos os alimentos. Então, já ao você ingerir, na verdade, já com os olhos, já quando você bota os olhos em alguns alimentos, como os doces, que são muito falados, ou então salgados, que algumas pessoas têm preferência, mas eu acho que os doces são os pivôs que dão aquela tentação maior. Eles, nas pessoas que não têm aquele equilíbrio hormonal, digamos assim, adequado, quando eu digo hormonal é porque quando a gente fala em endocrinologia, que eu já falei em outros programas, e não quero, assim, usar termos tão técnicos para que a população entenda bem. Então, existe ligações no corpo inteiro. Então, a gente tem glândulas, que é o hipotálamo, que tem glândulas que é o hipotálamo, a hipófise. Tudo isso manda reguladores e liberam hormônios e proteínas, tanto por via hipotalâmica, como ao mesmo tempo, simultaneamente, já quando o alimento entra nas papilas, né, nas papilas gustativas, que são essas papilazinhas que faz o paciente sentir o gosto da comida, ele já dá aquele estímulo no organismo. Então, estimula tudo, estimula o esôfago, estimula os nossos órgãos, o estômago e o intestino. A partir disso, aí vão ser liberados os hormônios e proteínas. Cada um vai atuar. Então, como é que a gente pode dizer? Se você tiver uma saciedade, se você estiver saciado, ou seja, satisfeito com o que você come, vai haver uma mensagem
para o hipotálamo, que é a glândula maior que nós temos lá, mandando dizer assim, mais ou menos, hipotálamo, vamos tentar diminuir tal produção, porque eu já estou saciado, não preciso mais me alimentar. No paciente que tem aquela compulsão alimentar, tá certo? Que não é, digamos assim, às vezes, hoje em dia, a obesidade está crescendo de uma forma, assim, muito avassaladora, digamos assim. Então, o paciente que tem o problema, então ele não vai ter essa receptividade normal como as pessoas que não têm problema algum. O paciente consegue ter um autocontrole, mas se você tem uma glândula como o hipotálamo, que até eu converso muito com os residentes lá do Agamenon, que a gente chama assim uma glândula, entre aspas, inflamada ou que não está se comportando, ele não vai trabalhar bem. Então, aquele paciente vai comer sem parar, porque o estímulo não vai ser suficiente. É patológico. Então, a partir do momento que passa a ser patológico, o paciente precisa de ajuda. E isso é um ponto que todos passa, como eu falei, por tudo, e temos hormônios intestinais de todo o trajeto, desde os olhos, papilas, só para reforçar até o intestino. E cada vez mais o que a gente observa é que os obesos estão fora da nossa sociedade, não é? Isso é um ponto que eles precisam de ajuda, aí fica um contrassenso. As pessoas às vezes criam estigmas, eles se sentem estigmatizados, então a parte que era para ser saudável não fica pior ainda, não corrobora, não ajuda, e isso vai criando um vício, até a gente conseguir controlar tudo. E eu acho que talvez em outro ponto você fale, a regulação do intestino, tanto é que isso há muitos anos já vem sendo debatido e agora cientificamente já ficou confirmado. É fundamental no papel da nutrição. A microbiota intestinal, ela determina tudo, inclusive a promoção, o melhorar da saúde, o evitar das doenças, não é? Que a gente tem, que são inerentes à ingesta excessiva de alimentos, né? Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre os perigos das dietas. Isso mesmo, e a partir de agora vamos conferir juntos o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem traz essas informações é a Axa Macena. Tudo bom, Axa? Olá, Valdisson, bom dia para você e bom dia para todos que estão aí no estúdio. A notícia desta quarta-feira está no site G1 e traz um alerta para quem está na terceira idade. Dietas da moda põem em risco a saúde dos idosos. O desejo de emagrecer é comum em todas as faixas etárias, mas é preciso ter muito cuidado. Entre as dietas mais divulgadas na internet e que podem oferecer sérios riscos à saúde do idoso estão o jejum intermitente e a dieta low carb. De acordo com os nutricionistas, passar mais de 12 horas sem comer pode aumentar a perda de músculos do idoso. Assim, o risco de quedas é ainda maior, já que os ligamentos ficam mais frágeis. Outra dieta que pode ser perigosa, quando seguida pela internet, é a low carb, que elimina ou reduz o consumo de carboidratos. Segundo os nutricionistas, a falta desse alimento, que é fonte de energia, pode gerar dor de cabeça, fadiga e tontura, além de comprometer o funcionamento do intestino. A recomendação é procurar a ajuda de um profissional para perder peso de forma saudável na terceira idade.
Nós voltamos então à conversa aí no estúdio com você, Valdisson. Ok, Axa, muito obrigado pelas informações. Foram pontos interessantíssimos, né, para a gente debater no decorrer do nosso programa, principalmente quando fala dos idosos. Os idosos, geralmente, né, eles costumam se alimentar em menor quantidade, né? As papilas gustativas também, elas envelhecem com o passar do tempo e não ficam mais aguçadas. Eles não conseguem também sentir muito os sabores e às vezes isso pode representar um perigo, né? Que um alimento muito salgado, se esse idoso ele sofre com pressão alta, pode ser, né, um gatilho para algo mais complicado. Dieta na boa idade. Essa dieta também acontece, essa reeducação alimentar também pode acontecer tão tarde assim na boa idade ou nunca é tarde para se começar alguma coisa e também dieta a gente poderia classificar assim, doutora Cíntia, doutora Cristiana. Doutora Cristiana, na boa idade, existe muito essa procura também por dietas? Então, as pessoas na terceira idade, elas já estão percebendo os sinais do tempo. Uhum. Então, elas já começam, como dizia o Dr. Paulo Meirelles, que foi um clínico que faleceu, mas ele dizia assim, a gente não envelhece, mas a gente coleciona diagnósticos. Eu achei de uma sabedoria muito grande, porque a gente pode começar a colecionar diagnósticos com 20, com 30, com 40, com 50, que significa que já está envelhecendo. E nessa coleção de diagnósticos, né, começam a surgir, de fato, hipertensão, muitas vezes, diabetes ou um pré-diabetes, né, porque está mostrando que isso já falando na terceira idade mesmo, o organismo começa a ficar mais cansado. Então, se você tem um carro mais velho, você sabe que não consegue dar a mesma carga. Então, ou você troca de carro, a gente não pode trocar o cronômetro, né? A gente troca de carro, ou a gente usa aquele carro com mais cautela. Então, é a mesma coisa. Então, por exemplo, o sistema que regula a glicose, insulina, ele cansa. Então, é preciso diminuir a carga do carboidrato. Então, o que acontece é que o grande desafio, eu entendo, como nutricionista, de cuidar de um idoso, é que um dos poucos prazeres que o idoso ainda sustenta é o prazer de comer. Então, quando ele gosta de comer, aí come pouquinho, a comida invisível é uma comida perigosa, então é aquele biscoitinho que ele foi ali, tirou, é aquela fruta que ele comeu ali, sem perceber. Então, eu costumo dizer para as pessoas que elas precisam registrar tudo. Como também com dinheiro, a pessoa às vezes gasta o dinheiro invisível, né? Um dinheiro que a pessoa tem ali que vai gastando, ela não percebe. Então, mais ou menos é com a alimentação. Então, é preciso que o idoso seja visto, esse sim é mandatário, que seja visto por um nutricionista, acompanhado. Sempre o idoso tem algum médico, né? Raramente o idoso hoje ele não tem um médico cuidador, né? Um médico acompanhante, um médico que seja o gestor da saúde daquele idoso. Normalmente ele tem até mais de um médico, mas muitos não têm realmente um acompanhamento da nutrição. E isso eu acho que é extremamente importante para evitar que ele perca a massa muscular, porque o músculo é que dá sustentação da coluna, evita aquelas dores maiores, né? A questão da locomoção. Então, se o idoso faz uma dieta muito pobre, ele começa a perder proteína, que já perde pela idade. Né? A gente chama de sarcopenia, que é um nome onde que significa perda da massa muscular. A partir dos 40 anos, a gente já começa a perceber. Né? E isso pode acentuar o risco de acidentes também, porque são todas as complicações. Diretamente a mobilidade desse idoso, né? Se ele perde a massa muscular. E o idoso é um organismo, o organismo idoso, ele é um organismo que muitas vezes está em equilíbrio, mas ele é frágil. Então, quando ele adoece, para ele retomar esse equilíbrio, aí é muito difícil. Então, é preciso que a gente preserve o idoso naquela condição, para que ele viva bem dali, daquele jeito dele. E não caia, porque uma queda do idoso, não é queda física que eu estou falando, não, uma queda do estado geral, uma queda do equilíbrio. Se ele rompe aquele equilíbrio, para ele retomar o equilíbrio, ele demora muito mais, porque eles têm data de nascimento antiga. O DNA dele está andando. E o corpo envelhece, o metabolismo, né, ele vai diminuindo, vai reduzindo. A produção de hormônios também, né, acompanha esse envelhecimento, existe uma diminuição também da produção dos hormônios, e isso pode complicar também a vida desse idoso? Acontece, sim. Eu não diria que de todos os hormônios, certo? É um ponto que é necessário, assim, primeiro,
ressaltar é o seguinte: nós temos 2 tipos de idosos. Existe o idoso que é ígido, que é o que a gente chama, que é um paciente que tem uma idade, que entra na classe dos idosos, mas é um idoso que faz sua caminhada, que faz sua atividade física, que faz sua musculação, que tem uma vida ativa, normal. E aquele idoso que é um idoso frágil. Então, esses são os 2 aspectos distintos. E nós envelhecemos. À medida que nós envelhecemos, como você mesmo falou, as papilas vão perdendo o reconhecimento do sabor. Então, o paciente que tem a pressão alta, a tendência para ele sentir o sabor de um alimento é colocar mais sal. Então, até às vezes, sem ninguém ver, ele vai lá e bota um pouquinho de sal. Açúcar, idem. Então, o organismo vai perdendo, ao longo dos anos, claro, vai perdendo a massa. Existe uma troca, você vai perdendo. Na meia-idade, o que é que você tem? Você tem um equilíbrio, mais ou menos, de massa muscular e a gordura. Se você não se cuidar, quando estiver envelhecendo, vai existindo uma troca e isso vai dando substituição para a gordura. Paralelo ao que está acontecendo, existe a queda no geral, não é? Então, a queda da formação de glicose pelo fígado, a depender também se o paciente tem diabetes ou não, já uma limitação dos níveis pressóricos que a gente tem que ter cuidado. Então, o idoso é um paciente muito delicado para se tratar, merece, sim, um acompanhamento muito bem orientado. O intuito é, independente do idoso ígido ou frágil, mas considerando muito a função renal desse paciente, os rins, como é que está a filtração, é você tentar constituir massa para evitar justamente quedas da própria altura, que é uma coisa muito frequente, que dá osteoporose e assim por diante. Vão começando as complicações. Então, essa massa de gordura que predomina no final, que troca, não é? Que a gente pode avaliar através de exames, etc., precisa dar origem à massa magra, a tentar restituir um pouco de massa magra para ter esse equilíbrio. E a partir daí, através da alimentação correta, que eu tenho outro adendo a fazer, que o idoso, a gente tenta não limitar tanto, não ser tão rígido também, em termos de limites para diabetes, hipertensão, até porque tem outras comorbidades associadas, que não faz parte do tema de hoje, mas que é necessário assim, observar e dar aquela atenção. Dá atenção também, né? Você falou da avaliação do bom funcionamento dos rins, lembrei da hidratação, né? Em toda a faixa etária precisa ter essa preocupação, independente de sexo também. E outra coisa muito interessante, dessas dietas restritivas, né, que vocês escutam muito falar sobre essas dietas e tem muita gente com dúvidas que chegam até o consultório. Vocês já ouviram falar alguma dieta também que restringe a ingestão de água ou não? Essa ainda não chegou, essa não. Graças a Deus, não é possível que vai alguém inventar essa doidice. Não é. Inclusive, a gente estava aqui falando do idoso e eu queria realmente chamar a atenção que o idoso não sente sede. É impressionante como ele diminui a percepção da sensação de sede. Então, é preciso que o idoso crie um protocolo. Um protocolo quer dizer o seguinte, ele se organize, tem várias formas. Botar uma garrafinha de água de 1 litro e ele perceber que ao final da manhã ele secou aquela garrafinha. E de tarde ele enche de novo. Eu estou dizendo 1 litro, meio litro, 1,5 litro, não importa. Importa que ele lembre de tomar. Hidratação é uma função que eu brinco, ela é online. Sim. Então, não é tomar assim um copo de manhã, um copo no almoço e um copo de noite.
Porque o que acontece? Você toma aquele copo cheio de água, aquela água vai toda para o seu intestino, aquilo vai haver uma absorção no seu sangue. Numa linguagem bem simplória, eu vou dizer assim, dilui aquele sangue. Então o rim vai dizer assim, como assim esse sangue está diluído? Não pode. Aí o rim vai ativar e vai haver uma filtração renal. Vai fabricar uma urina muito rápida, que é aquela sensação que a gente tem assim, tomei um copo d'água agora, já eu tenho vontade de ir no banheiro, mas eu fico assim apertado, que ou eu vou ou eu vou. Então isso quer dizer que aquela água do copo passou muito rápido para a bexiga, mas ela precisa entrar e circular por todo o nosso corpo. Não dá tempo às vezes, entendeu? Então, o segredo do idoso, na verdade o segredo de todos nós é tomar um pouco de água o tempo todo. Eu digo que a hidratação de gole em gole, mas que você controle o volume final do dia. E, inclusive, o idoso tem um cuidado, ele faz uma autorregulação de ingestão de água, porque muitas vezes não tem um controle tão eficiente do xixi. Então, ele tem a vontade de ir no banheiro e quando percebe, vazou. Então, ele não quer passar aquele constrangimento, aí ele bebe menos água. Outra coisa é o homem idoso, ele vai mais vezes ao banheiro à noite. Então, até por conta da próstata, muitas vezes. Então, ele também não bebe água porque não quer acordar muito de noite. Só que ele precisa beber água no volume certo, na hora certa. Então, até 4 horas da tarde, se o homem, principalmente, como eu estou falando, ele beber uma quantidade de água boa, ele pode ficar o resto do dia, de 4 até ele dormir, bebendo pequenos golinhos, que dê assim, sei lá, uns 200, 300 ml. Eu já até tive a curiosidade de medir o volume de água que eu bebo num gole, dá em torno de 50 ml, um gole, aquele gole bem dado. Então, são 50 ml. Se você dá goles ao longo do dia, você consegue um volume bom. Então, eu queria chamar a atenção. Então, e quem cuida do idoso precisa ter criatividade e jeito. Não pode ficar, tome água, beba água, né? Porque ninguém aguenta, mas um jeito, uma habilidade para ofertar esse líquido. Eu digo água, porque tem que ter cuidado com o suco, por conta da glicemia, né? O suco, ele sempre vai ter um pouco de carboidrato. Agora, se for uma água flavorizada, se for um chá, desses chazinhos inocentes, né? Não são chás terapêuticos. Cuidado com chá de boldo, esses chás terapêuticos precisam ter cuidado, até por conta da função renal. Então, tem que ter um tabuleiro de xadrez, onde a gente tem que saber jogar com as peças de uma maneira certinha, mas o líquido, ele é muito importante. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas. Você que está em casa, ainda tem dúvidas sobre o tema que está sendo debatido, você pode mandar sim a sua pergunta para o nosso WhatsApp. O nosso número é muito simples, é o 99209-4819, 99209-4819. Você acessa, deixa aí sua pergunta, pode deixar também seu depoimento e ele vai passar aqui na nossa tela no decorrer do nosso programa. Então, participa, venha construir aqui comigo, né, o programa Assunto do Dia, conosco aqui, venha construir esta edição do programa. Participe que daqui a pouquinho sua pergunta vai ser lida ao vivo. Agora vamos a uma rápida pausa e até já! Estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos falando sobre os perigos das dietas, essas dietas que prometem um resultado muito rápido, né? Uma dieta que promete ali algo milagroso, mas muita atenção que pode representar risco. E muita gente, quando tem dúvidas sobre dietas, sobre nutrição, sobre reeducação alimentar, usa a internet como fonte de pesquisa. Tem muitas ofertas lá na internet, a gente sabe bem, mas nem sempre essas ofertas elas representam verdades que vão ajudar você a perder peso com saúde. Então, para não deixar você com dúvidas, vamos mostrar aqui no nosso telão alguns mitos e algumas verdades sobre o tema e as convidadas vão nos ajudar a compreender melhor o assunto. Elas estão fazendo isso desde o início do programa e vão continuar nessa tarefa, né, de auxiliar a gente a entender melhor como é que a gente se alimenta de maneira saudável. Se quer perder aqueles quilinhos indesejados, tem que se preocupar com a saúde também. Olha só o primeiro ponto que aparece aqui na nossa tela. Certos alimentos servem para queimar gorduras? Será que isso é um mito ou é uma verdade? Tem alimentos que ajudam a queimar gorduras? Mito ou verdade? Eu prefiro dizer que existem alguns ingredientes dos alimentos, como a cafeína do café
ela é um ativador da energia do corpo. Então, ela pode ajudar a queimar, pode. Quem Não queima é regra, gordura mesmo é o músculo. Então, o maior consumidor de gordura, de fazer a gente, é o músculo. Mas o músculo precisa estar treinado. Então, a gente precisa devagar. A gente primeiro consome o açúcar do músculo, para depois consumir a gordura do corpo. Então, por exemplo, a canela, né, a pimenta do reino, a cafeína do café, até a teobromina do chocolate. Então, são ingredientes que podem, sim, deixar o corpo mais aceso, mais ativo e, consequentemente, a gente vai consumir gordura. Agora, dizer que comeu isso, queimou aquilo, até porque a dose que a pessoa precisaria consumir, ela é difícil. E aí a pessoa passar a usar cápsulas de ingredientes, né? Tem situações que são prescritas, organizadas, calculadas e que, veja, sempre se diz assim, junto com uma atividade física e uma alimentação equilibrada. Então, aquilo pode fazer uma pequena diferença, mas não vá consumir pimenta em quantidade para queimar gordura, porque você pode simplesmente desenvolver algum problema gastrointestinal, assim como a canela, o café. Então, eu costumo dizer que ingredientes são ativos. Eles ativam a gente e a gente ativo consome mais gordura. É mais bom senso. Mais de bom senso. E é muito bom também a gente falar sobre o estímulo à atividade física, né? Porque muitos resultados vêm dessa junção. Alimentação saudável, alimentação adequada, somada ali com a prática da atividade física. E não precisa ser algo muito intenso não, né, doutora Cíntia? Pode começar por uma caminhada, depois acelera um pouco os passos, vai ajudar no dia a dia a pessoa a ter bons resultados? Tem números assim, 80% alimentação e 20% atividade física. Jornalista não gosta de fazer muita conta, né? Não gosta muito de matemática, mas gosta de exemplificar para quem está em casa, doutora Cíntia. Não, existe estudos que mostram que algumas dietas conseguem já promover uma perda de peso satisfatória. Sendo que a dieta isolada, ela não traz os benefícios assim como associada com a atividade física. E o intuito maior é você movimentar para evitar o que a gente falou no começo, a perda de massa magra, né? Que é o que a gente chama sarcopenia. Então, isso é fundamental, a gente evitar. Então, a atividade física, você pode começar com caminhada, mas o ideal, primeiro, é sempre importante lembrar que ficar parado não se deve. Outro ponto, fazer exercícios isométricos, que é o que a gente... Antigamente não tinha essa cultura, antigamente era muito de você ir na academia, fazer aquelas atividades aeróbicas, achando que ajudava, e hoje a gente já tem atividades bem elaboradas que você, numa própria musculação, pode ser feita. Isso também para pacientes mais velhos, né, mais idosos, que têm uma idade mais avançada, que ajudam a fortalecer. Porque fortalecendo os músculos, você melhora o resto de todo o sistema orgânico, cardiovascular, respiratório e assim por diante. Então, é uma sequência. Pode caminhar lentamente e aos que são muito obesos, nós recomendamos inicialmente uma atividade na água, que não tem um impacto muito grande. Um impacto grande e, posteriormente, tentar ir introduzindo atividades de musculação mesmo. O que eu acho interessante é que vocês, profissionais, buscam adaptar, né? Tanto a reeducação alimentar, quanto quando se fala um pouquinho de atividade física, quando os profissionais da educação física falam também, essa questão de adaptar. A pessoa tem que fazer ali por prazer, porque ele pode chegar no consultório, ouvir a doutora Cristiana, a doutora Cíntia, né? Vai ouvir, vai ver que não é algo que está na realidade dele, ele pode seguir 1 a 2 semanas e depois deixa. Mas quando vocês têm essa preocupação de conversar com o paciente e adaptar, né, aquela reeducação à realidade dele, esse trabalho tem resultado mais rápido, é mais satisfatório e dura mais tempo. Pois é, o que eu acho interessante, do mesmo jeito que a gente conversou aqui sobre o nutricionista acompanhando o paciente, né?
é importante a gente pensar no educador físico, porque um dos grandes problemas é a atividade aleatória, do mesmo jeito que a dieta aleatória, a escolha aleatória da combinação dos alimentos, assim como a escolha aleatória de uma atividade física. A gente hoje já tem uma consciência, um entendimento de como ou o educador físico, ou um fisioterapeuta, ou todos eles dois juntos, às vezes terapeuta ocupacional, são profissionais que estudaram para também entender essa individualização. Então, a gente não pode pegar um programa de agora eu vou sair correndo, vou treinar. Não pode. Por quê? Em primeiro momento, lembra daquilo que eu falei do começo. Quem queima gordura é o músculo. O maior consumidor de gordura corporal é o músculo. Então, tudo que favorecer o músculo ficar forte vai favorecer a gente a consumir o percentual de gordura. E é interessante porque um corpo com mais músculo é também um corpo muito mais bonito. Porque é um corpo rígido, é um corpo que passa uma saúde. Então, aquele emagrecimento onde não há perda... Quando as pessoas dizem assim, eu escuto muitas pessoas, as mulheres muito preocupadas, dos 50 anos em diante, eu não quero emagrecer rápido não, porque senão... Eu também não quero emagrecer muito não, porque senão eu vai despencar tudo, vou ficar velha. Se fizer um regime muito restritivo, num tempo muito curto. Mas se fizer uma mudança... E aí eu digo o seguinte, o parâmetro é o seguinte, o comentário das pessoas. Você está tão bem, foi que você fez. Aí já vai pensar em estrutura. Você perdeu peso depois. E assim, você perdeu peso. Você perdeu peso foi... A pergunta, né? Porque você perdeu peso foi tipo, você está doente? Né? Porque é estranho, a pessoa fica feia, vamos dizer assim, enquanto que ela que vai perdendo, vai trocando essa gordura pela musculatura, ela fica bonita. Às vezes ela perde medida, nem perdeu tanto peso, a gente bota uma meta, vamos supor, o IMC de 25, que é o índice de massa corporal, aquela relação do peso com a altura, vamos supor que a gente diga assim, não, olha, para você é muito importante 70 quilos, chegar em 70 quilos. Às vezes a pessoa está com 78 e já passa uma percepção de mais bonita. Não que a gente vá abandonar o projeto dos 70. O projeto dos 70 pode chegar com mais um ano e meio, mas ela fica tão bem, está tão exuberante, que não precisa daquelas medidas tão rígidas. Ok, ótimas explicações. Vamos agora até mais um ponto. Vamos aprender mais aqui com outra tela, sabendo se é verdade ou se trata de um mito, né? Pode ser um mito. Olha só, não se deve comer ou fazer lanchinhos entre as refeições. Isso aqui é um mito ou é uma verdade? Entre as refeições. Não pode fazer aqueles lanchinhos, né? Nem que seja uma barrinha de cereal, uma fruta. Mito ou verdade isso aqui? Não deve ter esses lanchinhos entre as refeições. Não deve. Não deve fazer. Nem uma fruta, doutora? Não. Não é correto fazer. E quando se fala em lanchinho já é algo mais pesado, com exceção né? dos pacientes diabéticos, mas isso já está sendo bem catalogado e bem cientificamente comprovado. Lanches entre as refeições não se faz. O certo é você ter, veja só, o certo é você ter 3 refeições ou 2 durante o dia. A história, é porque a gente não pode demorar muito tempo, mas a história da alimentação vem daqueles primórdios que todos sentavam à mesa, comiam, etc. Não se deve, não se deve fazer lanche. Só se o paciente for diabético e usar insulina. Mas isso já tem estudos embasados, não é o correto, não se deve fazer não. De 3 em 3 horas, que a gente cresceu ouvindo falar isso. Nosso corpo precisa de algum alimento de 3 em 3 horas. Essa teoria foi por água abaixo, você concorda? A Cristiana discorda? Agora a gente vai saber a opinião da nutricionista também, né? É interessante atingir este objetivo, mas muitas pessoas, quando fazem uma dieta, eu acho que precisa pensar assim, o que a doutora Cíntia comentou, eu penso que isso aí é o objetivo onde a gente deve chegar. O ideal. Mas, mas para chegar lá,
eventualmente, a gente talvez precise quebrar um pouco, porque às vezes a pessoa vai chegar na refeição com tanta fome. Então, até que a pessoa consiga, vamos supor, até que a gente, nutrição, ajustar com o paciente o que ele comer no café da manhã, que ele consiga segurar bem, ficar tranquilo, não pensar em comida até chegar o momento do almoço. Porque o que me preocupa é o seguinte, doutora Cíntia, às vezes o paciente toma café da manhã, pelo estilo de vida, toma café da manhã às 6, 7 e só vai conseguir comer às 2 da tarde. E isso precisa ficar nesse jejum mesmo? Sim, é necessário. Contanto que você atinja a cota calórica adequada, a dieta, na verdade, é feita pela ingesta de proteínas, carboidratos e lipídios, divididos de forma individualizada e personalizada. Sempre lembrar que cada dieta é individualizada. Então, se você fizer uma cota calórica, proteica e lipídica adequada, que é a refeição que deve ser mais bem feita, digamos assim, que é o café da manhã, você deve evitar. Se você for, tipo, pensar como a Cristiane falou, tipo, isso assim, não, assim, eu vou discordar só um pouquinho dela, isso não vem de agora, isso já vem sendo estudado há muito tempo, essa lenda de dieta a cada 3 horas, o paciente acaba às vezes engordando mais. Ela pode discordar comigo, mas isso a gente tem vários estudos já comprovando. Tanto é que o jejum intermitente, ele não caiu de paraquedas, assim, não foi lendário, não é algo lendário. Também é cientificamente comprovado. E já comprovado que evita hipertensão arterial, evita diabetes, evita outras doenças associadas. Então, esse lanche a cada 3 em 3 horas, isso assim fez parte de um passado já muito antigo. Na nossa realidade, tem algumas colegas assim, nutricionistas que também trabalham dessa forma. Sim. Agora, assim, eu não posso, por exemplo, ela tem uma metodologia de trabalho, tem os pacientes dela, então ela sabe como é que os pacientes vão resistir ou não, entendeu? Você não vai impor e vai proibir seu paciente, numa primeira instância, de comer, você vai ouvir seu paciente. Mas dizer assim, na prática, é o correto lanchar? Não, não é. Se o paciente tiver alguma fome, pode comer uma castanha, nozes, mas isso como uma regra. Se o paciente evitar, é a melhor coisa. E ele não chega no almoço porque ele faz uma cetose. Ele não chega no almoço com mais apetite, ao contrário. Ele chega às 2 horas da tarde com menos apetite. E se nós mesmos fizermos essa experiência, você mesmo vai notar. Eu digo isso porque eu pulo às vezes, que eu não tenho tempo de almoçar, e tento me alimentar muito bem no café da manhã. Então, se nós mesmos pularmos o café da manhã, você vai observar que vai chegar um horário do almoço que, se você não comer, você não sente mais fome durante a tarde. Então já passa para o jantar. Deixa eu pedir licença aqui às nossas convidadas, que eu quero chamar a sua atenção. Você que está em casa ou no trabalho, é o momento de você parar tudo. Eu vou falar sobre saúde e economia. Vou falar da Ultramed Saúde. A Ultramed Saúde tem a maior cobertura odontológica do Nordeste. Mas não é só isso não. Com a Ultramed você vai economizar muito dinheiro e é o que todo mundo está precisando. Não é verdade? Na Ultramed você tem um mundo de benefícios. São descontos de até 65% em consultas médicas, com mais de 500 médicos parceiros à sua disposição em todas as especialidades. Tem descontos de 60% em exames laboratoriais e também de imagem. E ainda tem descontos de 20% em óticas e 65% em medicamentos nas grandes redes. E mais, tratamento odontológico de graça para você. Com o cartão Ultramed você também tem seguro, acidentes pessoais, invalidez e assistência funeral familiar. Todos estes benefícios inclusos no cartão Ultramed. Ligue agora mesmo e faça o seu. 31 39 62 62, vou repetir,
3139 6262. Ultramed, saúde ao alcance de todos. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste bastante atenção e boa sorte! Atenção a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Preste muita atenção às vagas de emprego. Olha só, uma vaga para coordenador administrativo, uma oportunidade, ensino médio incompleto, experiência exigida de 6 meses, salário R$ 937. Uma vaga para coordenador administrativo. Agora tem uma vaga para auxiliar financeiro, superior incompleto é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 2.000. Uma vaga para auxiliar financeiro. Vamos conferir juntos, agora tem 2 vagas para vigilante, ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 1.109. E você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa, desejo mais uma vez muito boa sorte. A gente segue agora para responder as dúvidas dos telespectadores. Muita gente ligou para a gente, deixou participações, deixou perguntas, depoimentos. Vamos conferir aqui no nosso telão a primeira pergunta da Maria, ela que é de Camaragibe, tem 69 anos. A dúvida dela é a seguinte: fiz o exame da glicose e o resultado foi 108. Gostaria de saber se posso consumir 2 bananas por dia. O que a gente poderia responder aqui para Maria Santista de Camaragibe, tem 69 anos. Então, a banana, como as outras frutas também, ela tem a glicose, o carboidrato, né, que vai se transformar em glicose, mas se ela consumir a banana junto com dentro de uma refeição, por exemplo, ela almoçou, comeu a carne, o peixe, o frango, a proteína, enfim, né, se comeu algumas verduras, se comeu feijão, né, e outros, ela pode comer a banana, porque aquele açúcar da banana, ele não vai conseguir chegar tão rápido no intestino. É diferente dela comer a banana no meio do dia ou comer a banana antes de dormir, porque aí aquele alimento vai chegar no intestino praticamente sozinho, e aí ele vai ser muito rápido o pico de glicose que vai ter no sangue após a ingestão de alimentos. Então, comer a banana e outras frutas junto com a refeição onde tem proteína, ovo, queijo, carne, peixe, frango, até as oleaginosas, porque eu digo que um acelera e o outro freia a subida da glicose. Então, a banana acelera, mas os outros freiam. Então, sempre combinada a banana com um alimento proteico. Nunca banana com biscoito, banana com aveia, banana com aveia e mel, porque são 3 alimentos que, de uma maneira ou de outra, vão contribuir com o aumento da glicose. Ok, vamos agora à próxima participação. Temos outra pergunta, a Roberta Andrade, ela que mora em Olinda, tem 35 anos. A Roberta perguntou o seguinte: para ganhar massa muscular, devo consumir apenas a clara do ovo? É necessário tomar leite para ganhar massa muscular? O colágeno, são várias perguntas. O colágeno deve ser em pó ou em cápsula? Em algumas embalagens tem a informação que o açúcar do iogurte é próprio da fruta. Isso é mito ou é verdade? A Roberta tem várias dúvidas. Vamos responder agora por partes, né? A primeira, para ganhar massa muscular, deve consumir apenas a clara do ovo? O ovo todo. É o ovo todo, não só a clara, não. Só clara e gema. A próxima dúvida, é necessário tomar leite para ganhar massa muscular? Será que tem alguma relação? O leite, ele é importante porque é rico em cálcio, certo? Para evitar a osteoporose.
Não em relação a ganho de massa muscular em si. Não tem uma relação direta não, né? Não. Próxima Mas dúvida. entre leite e suco, seria melhor o leite do que o suco. Depois da atividade física. Por exemplo, comer uma fruta. Porque aí pelo menos o leite tem alguma proteína. Né? Assim, Tem a proteína do porque leite. esse aí tá uma fala muito isolada. A gente não está vendo antes da atividade física ou depois da atividade física. É porque é para ganhar massa muscular. O leite tem proteína. Como a Cristiane falou, assim, se for optar, aí seria melhor o leite. Mas ele, assim, ele sozinho, digamos, é necessário para ganhar massa muscular, ele ajuda. Mas só ele não não. só. Colágeno em pó ou em cápsula? Eu não sei qual a opinião de Cristiane, mas assim, o colágeno é uma proteína. Ela não deve ser tomada nem em pó, nem em cápsula. Ela não vai adiantar. Não. Nosso A não ser organismo que tem seja o produzir. colágeno, por exemplo, dos alimentos. Por exemplo, quando a gente faz uma galinha guisada, uma galinha inteira, tira toda a gordura, tira o couro, tira a pele, gordura, tudo. A gente cozinha ela com osso, com tudo. Sempre fica aquela gelatinazinha. Quando a gente prepara o alimento e põe na geladeira depois que esfriou, põe na geladeira. A gordura vai ficar toda em cima, que é como se fosse a nata do leite de antigamente. Sim. Então, fica aquela camada de gordura. Aquilo ali a pessoa remove. Embaixo daquela capa de gordura, tem uma capa de uma gelatina, que ali é o colágeno. Então, aquele colágeno é muito bom. Ali é saudável. Porque ali é do alimento, como também de um cozido de carne de boi. Cozido, aquele prato da gente que faz o pirão, entendeu? Então, tirando a gordura, o cozido vai ser bom. Então, esse colágeno eu acho ele importante, mas esse outro colágeno... Eita, desculpa, Cristiane. Como eu estou notando que ela está perguntando muito assim em relação à suplementação, só para tentar ver se vai ficar mais claro, é o seguinte: a suplementação para ganhar massa muscular seria com proteína rica em aminoácidos, etc., que é o whey protein, né? A proteína, que é o que a gente faz do soro do leite, que é aquela que vem no pote, que o paciente, ou o indivíduo que faz atividade física. Isso sim ajuda. Uma dieta rica mais em proteína, onde você pode incrementar queijos, ovos, assim como as proteínas de origem animal, para quem é adepta, certo? Isso sim. Ok. Vamos... E ainda Quer complementar, assim, eu queria complementar o seguinte. Às vezes a proteína animal, a proteína da dieta, da comida, o whey, ele é um produto bom, sim, mas ele é caro. Sim. Né? Ele é um produto caro. Então, se a pessoa vai para a academia ou para fazer a sua atividade física e come uma proteína, ovo, queijo, como Cíntia falou, depois da academia, vamos supor que seja a hora do almoço. É muito melhor ela almoçar, porque o whey, ele tira o apetite, porque toda proteína sacia. Então, às vezes a pessoa toma whey 11 horas da manhã, terminou a academia às 10, toma whey 11 horas da manhã. E aí, na hora do almoço, não tem apetite. Então, está trocando 6 por meia dúzia e pagando caro por isso. Então, às vezes é melhor a pessoa... Depende muito do que a não ser que seja uma pessoa atleta, de alta performance. Aí ela vai ter uma orientação de nutricionista, ela não vai estar perguntando a gente nesse programa, né, Cíntia? Por isso que é bom, né, também ouvir as dicas e buscar um especialista na área para adequar, né, a sua realidade. É porque pelo perfil da pergunta dela, pelo menos foi o que deu para entender, é como se ela tivesse querendo algo que ajudasse a ganhar massa muscular. Aí, mas é como a gente reforça, o tratamento individualizado é o que é imperioso, então é necessário. Vamos seguir porque tem muitas participações no WhatsApp. A gente agradece a você que está mandando mensagem, interagindo. Vamos repassar aqui. A primeira dúvida vem lá de Abreu e Lima. Aldeci quer saber o seguinte: se o leite de soja é ruim para quem tem problema na tireoide? Será que o leite de soja
tem que ser restrito aí para quem tem problemas na tireoide? O que é que vocês poderiam falar para Aldeci? Não existe nenhuma limitação da soja em relação à tireoide até agora documentada, não. O leite de soja, ele caiu, ele já foi muito bom. Houve uma época que ele foi vendido assim como um produto muito bom. Particularmente, eu prefiro outros leites vegetais do que o leite de soja. Né? Eu acho que a gente tem outros produtos no mercado que são mais adequados. Quando a pessoa tem eu ainda sou a defensora do leite. Acho que o leite é um produto que está difícil de ser substituído, a não ser... Agora, tem pessoas que não podem. Tem pessoas que não se sentem bem. E ainda tem aquelas pessoas que não gostam e ainda tem aquelas pessoas que não querem mais tomar leite. Tem todos esses públicos. E a gente, como profissional, formador de opinião, precisa saber substituir, ensinar o paciente a substituir adequadamente. Agora, não vejo o leite de soja como um excelente substituto do leite de vaca, não. Eu só quero fazer um elogio à Cristiane em relação ao leite, porque não é tão frequente você encontrar uma nutricionista que seja tão adepta ao leite. Tanto é que existem vários mitos e o leite ainda é, digamos assim, o carro-chefe para evitar a osteoporose e outras doenças. E para evitar uma reposição inadequada de cálcio oral, entendeu? Isso, porque se você vai trocar o alimento por cápsula, tem que substituir o cálcio. O que eu entendo, sabe, Cíntia, é o seguinte: quando eu boto num programa, que eu tenho um software, que a gente calcula, eu não consigo, tenho quase 30 anos, que eu não consigo fazer uma dieta suficiente de cálcio quando a gente não usa um lácteo. Então, não é que eu não consigo, nutricionista. O computador aceita tudo. Tudo que eu botar no computador, eu vou conseguir chegar. Agora, as pessoas precisam conseguir comer. Eu já tive lá no consultório umas 4, 5 pessoas, conto com os dedos da minha mão, pessoas que são macrobióticas ou vegetarianas, mas elas eram tão boas em comer variado, tão cuidadosas, elas eram tão meticulosas que essas eu conseguia deixar a dieta plena de todos os micro e macronutrientes. Então, para essas pessoas, eu posso dizer tranquilamente: não tome leite. Porque elas não queriam tomar, mas elas sabiam harmonizar. Mas não basta a gente dizer: olha, tome como feijão tal, na quantidade tal, faça assim. O paciente não consegue executar aquele plano se não vier dele. Então, quando a gente retira o leite por motivos mandatários de saúde ou por opção do paciente, a gente precisa responsavelmente fazer uma suplementação. Então, a pergunta é: você tem problema com leite? Não. Por que você quer tirar? Porque eu ouvi dizer que leite, aquela história de que não é o mamífero, o homem é o único mamífero que toma leite de outras espécies, aquela história. Tá, você quer trocar o leite por cápsula? Porque é isso que vai acontecer. Então, se a pessoa faz essa escolha, tudo bem. E talvez até tenha pergunta em relação a isso, porque hoje em dia a maioria das pessoas são orientadas a retirar o leite. Então, essa postura de Cristiane, eu não posso deixar de dizer o quão importante é, tá entendendo, Walter? Eu não posso deixar passar isso não, porque é importante. Ok, temos muitas participações, vamos ganhar tempo aqui. O Hernani, né, ele é de Machado, está acompanhando o programa. Queria que a gente tirasse a seguinte dúvida: onde ele mora, ele disse que o pessoal está fazendo muito a dieta da água com limão, né? Toma essa água com limão em jejum ainda, ou então quando vai dormir. Isso é perigoso? Ele quer saber. Água com limão, assim que acorda ainda de jejum? Ele deve tomar com o intuito de talvez perder peso. Isso não procede. E o limão é uma fruta ácida, então o perigo é se ele tiver uma gastrite, piorar a gastrite. Existe uma linha que não é a alopata, que às vezes é adepta a essas outras medicinas alternativas, que você vê postagens até no Instagram orientando, que é a dieta do limão, até também já ouvi falar. Mas isso não procede. E respondendo só a pergunta dele, pode causar problemas sérios a depender, porque é ácido o limão. Então, posso até fazer uma consideração assim. Uma vez eu estava num debate até acho que, não sei se foi aqui, mas com o doutor Severino Ramos,
que é gastro, e era sobre exatamente a gastrite. E aí a pergunta é exatamente sobre isso, né? Qual era o risco? Então, assim, quando a gente coloca o limão na água, o suco do limão na água, é porque tem pessoas que são muito exageradas, aí pega o suco do limão, mas se é uma água com limão, água, né? há uma diluição de todo jeito, há uma diluição de todo jeito da acidez. E de todo jeito o estômago, segundo o doutor Severino, a pessoa pode tomar essa água pensando no benefício da vitamina C, aumentar pensando, a imunidade, né, uma dose de vitamina C não faz mal a ninguém. É um suco de limão, digamos assim. Agora em jejum, porque o estômago já... Pois é, pode esse afetar. jejum é porque a história da dieta alcalina, né, que alcaliniza o organismo, que na verdade, assim, eu nunca vi estudos assim tão confirmados. Não tem. Da eficácia desse tipo de dieta. Não, infelizmente não faz assim, parte não da tem. Da minha prática, não. Ok, temos aqui a participação agora do Guilherme, ele que é de Piedade. Ele fala o seguinte: gostaria de registrar o elevado nível das convidadas. A gente agradece e repassa aqui o elogio para as convidadas. O elogio aqui do Guilherme, ele dá parabéns aqui às convidadas e quer saber do leite. O leite de vaca tem me provocado uma certa fratulência, desagradável. Sim. Como é que eu posso resolver isso? Primeiro ponto é ele provavelmente, por algum motivo, desenvolveu uma intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. Então, existe no mercado leite sem lactose, que não é o leite sem açúcar. O leite sem gordura, que é o leite desnatado, de fato a fábrica vai lá e tira a gordura. O leite sem lactose, a fábrica adiciona a enzima que a gente deveria produzir no nosso duodeno. E é importante que ele faça essa modificação, então usar o leite sem lactose, tanto tem o leite de caixa como tem leite em pó. Cuidado com iogurtes e os outros derivados. É interessante saber que os queijos, aqueles queijos secos, curados, maturados, eles não têm lactose. Então, queijo parmesão não tem lactose, mas um queijo coalho, um queijo Minas Frescal, todo queijo que tem soro tem lactose. Todo queijo que é curado e seco, eu até brinco, o queijo que é caro no quilo. Um queijo caro no quilo, que é 50, 60, 70, 80, tem queijo até de R$100 o quilo. Esses queijos não têm lactose, porque a bactéria que fermentou o queijo já consumiu toda a lactose lá na queijaria. Ele é caro porque ele fica muito tempo na queijaria, às vezes fica 2 anos, o leite entra na queijaria, fica 2 anos curtindo para se transformar no queijo, então por isso é um produto caro. E o queijo fresco, o queijo coalho, por exemplo, ele tem um alto teor de lactose ainda, porque ainda as bactérias não fermentaram. Então, ele precisa modificar isso. É importante ele avaliar se o intestino está funcionando direitinho ou não, se ele tem prisão de ventre ou se ele tem uma diarreia. Então, precisa cuidar disso, mas, em primeiro momento, trocar a lactose. Era isso só que eu queria pontuar, para que ele, assim... Claro, tudo que o Cristiano falou foi perfeito, mas era interessante ele ver a causa, porque às vezes tem secundário, assim, né? É claro que ele relatou o leite, mas às vezes tem outra origem. Aí eu acho que é importante uma avaliação. Para o desconforto, isso resolve transitoriamente, alivia isso. Às vezes nem resolve, às vezes só alivia. Mas é muito importante porque às vezes a manifestação secundária de outra doença que está aparecendo, ele precisa descobrir. Deixa eu pedir licença mais uma vez às convidadas. Vamos conferir o resultado agora da nossa enquete. Fizemos hoje a seguinte pergunta. Você está fazendo agora, né, algum tipo de dieta? Você faz algum tipo de dieta? 65% das pessoas que ligaram e participaram responderam que sim. 35% responderam que não. Então, muita atenção nessa sua dieta, hein? Você gostou das orientações? Então, coloque em prática. As dietas muito restritivas, né, pode representar um certo risco à sua saúde. Então, sua saúde é muito mais importante do que uma dieta da moda. Estamos agora na reta final do programa, é o momento da gente agradecer a participação das convidadas, doutora Cíntia Salgado, ela que é endocrinologista e mestre em ciências médicas, preceptora também do Hospital Agamenon Magalhães. Doutora Cíntia, muito obrigado. Considerações finais, pode ficar à vontade. Primeiro eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, o convite, porque eu acho que é uma contribuição a mais na saúde da população que tem dúvidas e às vezes não tem o espaço para se manifestar. E minha mensagem é o seguinte, o primeiro ponto, quando você procura fazer uma dieta,
é pensar no lado metabólico, na saúde interna, para posteriormente vir o lado físico. A atividade física libera endorfina, libera serotonina, é importante para a cabeça, para a ansiedade, para a depressão, que é uma doença que está tomando conta do mundo, né? Está em primeiro lugar hoje em dia, atualmente. Então, e fora isso, procurem as orientações corretas. Não vejam tudo que está no Google, no Dr. Google, né, que chamam, do famoso Dr. Google ou Dr. Bing, né, também, que eu nem não sei como é que está a situação. Mas procure um profissional adequado. Vocês estão tendo hoje, eu sou endocrinologista, a Cristiane é nutricionista e uma equipe multidisciplinar, que sempre alguém vai estar ajudando de alguma maneira. Se não formos nós, vai ser um profissional da área da educação física que vai dar um alerta, mas vai chegar no denominador comum, que é a saúde do paciente. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Eu que Cíntia. agradeço. Também queria agradecer a Cristiana Menezes, nutricionista clínica, especialista em adultos e também crianças. Doutora Cristiana, muito obrigado. Considerações finais também, fique à vontade. Então, eu agradeço mais uma vez. Eu gosto muito desse desenho desse programa, porque ele permite exatamente essa troca, né, e esse acréscimo para a população. E, de fato, vejam, começar a subir a escada é muito importante. Né? Não importa não importa quando a gente vai chegar na meta, mas é muito importante. Não caminhem sós, né? Caminhem junto com um nutricionista para ver a alimentação, com um médico endocrinologista, um clínico geral, que às vezes é o que o paciente tem, às vezes é o cardiologista, né? que é o desencadeador desse primeiro passo. Tem o educador físico, então são profissionais. E hoje é interessante, a gente tem na rede pública e a gente tem na rede privada. Quer dizer, as academias da cidade foi um modelo que chegou para ficar. Então, não hesitem em procurar. E outra coisa, quando a dieta ela é motivada pela estética, se o profissional é cuidadoso, ele vai lhe fazer chegar no resultado. Eu nem acho ruim quando é a estética que está incomodando, mas a gente não pode... eu gosto muito quando tem o viés da estética, porque aquilo é uma força motriz que faz a pessoa se movimentar para chegar no objetivo. Então, comecem, né? Se sentir mais bonita, se sentir mais animada, até um combate à depressão, né, Cíntia? Porque libera. Libera, né? Receber elogio é muito bom, mas, então... posso... Dá tempo de falar só uma besteirinha? Bem rapidinho, doutora. A gente já estourou. Eu queria só aproveitar essa observação para você ver como é importante a interação da gente, no caso médico nutricionista, porque ela tem uma visão e eu tenho outra. E outra coisa, depois, se você puder passar para os telespectadores algum contato, um Instagram, porque eu sei que tem muitas perguntas. Vamos colocar que não na nossa foram. fanpage, prometemos para você que está em casa, facebook.com/assunto do dia, você vai encontrar o Instagram também, a página das doutoras que estão aqui no nosso programa. A gente agradece seu carinho e audiência. Estouramos o tempo hoje, teremos um novo encontro amanhã, 9h30 da manhã. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá!